Meu noivo me traiu 3 vezes, então me casei com o rival dele e o deixei louco. A primeira vez que Benjamin Renaldi me traiu, ele tirou uma foto comprometida com outra mulher e me disse que eu poderia fazer o que quisesse. Eu o amava tanto que escolhi perdoá-lo, acreditando que havia sido apenas um erro passageiro. Quando ele me traiu pela segunda vez, dessa vez um vídeo íntimo dos dois acabou se espalhando. Toda Londres viu. Mesmo assim, continuei acreditando que ele ainda era o mesmo Benjamin de antes. Ignorei meu orgulho e permaneci ao lado dele, fingindo que nada havia acontecido. Mas foi na terceira vez que tudo se desfez de vez. Benjamin e Michelle Gray apareceram diante de mim, cada um segurando uma criança, ajoelhados no chão. Foi nesse momento que o mundo parou. Amélia, me desculpe. As crianças não podem crescer sem uma mãe. Michelle é inocente. Se quiser gritar ou descontar em alguém, me culpe. Só cuide dos gêmeos e deixe Michelle ficar conosco. Eu aceito qualquer coisa. Ele segurou minhas mãos com desespero. Você sempre teve medo de ter filhos, lembra? Agora já temos gêmeos. Não se preocupe, Michelle não vai tomar o seu lugar. Enquanto você continuar na família Renaldi, todos acreditarão que você é a mãe das crianças. Ninguém vai falar mal. Por favor. Meu coração parecia estar sendo arrancado do peito. Eu ri mesmo chorando. Benjamin, quando foi que você me deu a chance de escolher? O carro dele partiu logo depois. Eu fiz apenas uma ligação. Você estava certo. Quem trai uma vez, trai de novo. Eu perdi. Venha me buscar. Do outro lado da linha, o homem riu antes de reclamar. Por que não me contou antes? Você e Benjamin estão juntos há 8 anos. Se eu me envolver agora, vai parecer que estou interferindo num casamento. Eu não sou o tipo de homem que pega o que os outros descartam. Ah, é? Então você quer ou não uma mulher recém-solteira? Retruquei, com ironia. Ele riu de novo e respondeu: se os cães de rua não te querem, eu ainda quero. Se me der outra chance, apareço no segundo em que você ligar. Depois de desligar, enviei o horário e o local para pegarmos a certidão de casamento. Ele respondeu com um simples emoji de gato. Olhei para o céu noturno, e a dor dentro de mim só aumentava. A chuva caiu a noite toda. Debaixo do temporal, caminhei quilômetros até um pequeno hotel e fiz o check-in. Assim que me sequei um pouco, o telefone tocou. Era Benjamin. Amélia, saí com pressa. Michelle passou mal, mas o médico disse que está tudo bem. Você ainda está aí fora? Vou mandar um motorista te buscar. Se pegar um resfriado antes do casamento, o vestido pode não servir bem. Então você ainda lembra que vai haver um casamento? Interrompi, amarga. A voz dele ficou fria. O que isso quer dizer? Eu já te expliquei que aquelas crianças foram um acidente. Eu não sabia que ela ficaria grávida, ainda mais depois de apenas uma vez. Mas agora os bebês estão aqui. O que você quer que eu faça? Fingir que não existem? Você já me perdoou 2 vezes, por que não mais uma? Não consegue olhar para essas crianças e sentir nada? Olhei para a tela. Uma nova mensagem apareceu. Era de Charles. Respirei fundo e disse com firmeza: não, Benjamin, eu não vou me casar com você. Eu te disse antes, o que mais odeio na vida é um homem traidor. Ele gritou furioso. Com quem mais você acha que vai se casar se não for comigo? Londres inteira sabe da nossa união. Você quer que a família Renaldi perca a reputação? Você acha que eu queria me envolver com outra mulher? Foi um acidente. Quantas vezes vou ter que repetir isso? Eu tentei compensar meus erros, Amélia. O que mais quer que eu faça? Quer que eu dê a minha vida para provar meu amor? Sua voz ficou mais cansada. As crianças serão registradas em seu nome. Michelle será apenas uma babá. Eu só quero paz, Amélia. Minhas lágrimas caíram, e um sorriso amargo escapou. Então você quer que eu crie os filhos da sua amante e ainda mor com ela sob o mesmo teto? Desculpe, Benjamin, eu não sou esse tipo de pessoa. Ele gritou de volta. Tudo bem, vá embora então. Se for corajosa o suficiente, vá. Eu já fiz tudo o que pude. Se quiser ir, vá, eu não me importo mais. A ligação caiu. A tela do meu celular ainda mostrava nossa foto de noivado. Lembrei de quando ele ajoelhou e prometeu ser fiel. Promessas que duraram apenas 1 ano. Liguei para meus pais. Sinto muito, quero terminar o noivado com Benjamin. Eles suspiraram, já sabiam do escândalo. Filha, se quiser terminar, termine. Nossa filha não vai se humilhar por ninguém.
Mesmo que nunca se case, você sempre será nossa princesa. Ri com lágrimas nos olhos. Papai, não precisa cancelar o casamento. Só estou trocando o noivo. Você conhece o Charles? Minha mãe quase gritou. Charles Woods, ele não é o rival da família Rinaldi? Ouvi dizer que eles perderam milhões por causa dele. Sorri e limpei o rosto. Sim, ele fez isso por minha causa, então estou disposta a arriscar de novo. Mais tarde naquela noite recebi uma solicitação de amizade. A foto de perfil mostrava Benjamin e Michelle juntos. Aceitei por curiosidade e logo chegou uma mensagem. Era uma foto, Benjamin dormindo em uma cama de hospital com 2 berços ao fundo. Logo em seguida veio a mensagem de Michelle. Sinto muito, senhorita Williams. O senhor Rinaldi insistiu em ficar comigo. O quarto é pequeno, mas ele não quis sair. Em breve seremos uma família. Pensei em manter contato caso precise de algo. Não respondi. Meu coração estava pesado. 2 anos atrás, quando eu adoecia, bastava uma mensagem e Benjamin largava tudo para cuidar de mim. Mas agora ele corria por outra mulher. No entanto, Benjamin nunca passava a noite comigo no hospital. Ele dizia que não suportava o cheiro de desinfetante, que se sentia como um experimento mergulhado em produtos químicos. Mesmo quando eu sentia dores tão fortes que mal conseguia respirar, por mais que implorasse, ele se recusava a ficar. Agora, Michelle era a mulher que havia mudado todas as regras dele. Talvez eu estivesse cansada demais de tudo, porque acabei adormecendo. Quando abri os olhos novamente, ouvi a voz alta de Benjamin ao telefone. Ele parecia irritado e impaciente. Amélia já te disse que Michelle não vai afetar o seu lugar na minha vida nem o das crianças. Por que você mandou mensagem para ela pedindo que saísse? Você me perguntou antes de fazer isso? Você nem consegue aceitar 2 crianças inocentes. Como espera que eu confie em você para cuidar delas depois? As palavras dele me gelaram por dentro. Eu já tinha entendido tudo, mas não queria explicar mais nada. Sim, a culpa é minha, respondi calmamente. Não importa o que você pense, eu simplesmente não suporto essa mulher. É melhor mantê-la bem perto de você todos os dias, só não me deixe encontrar uma chance de me vingar dela. Antes que ele pudesse responder, desliguei. Era ridículo. 8 anos de amor, e ainda assim ele escolheu acreditar mais nas palavras de Michelle do que nas minhas. Olhei o relógio, 5 da manhã. Benjamin sabia que eu dormia mal. Ele nunca me mandava mensagens antes das 8. Mas por Michelle, até isso ele havia mudado. Ele dizia que Michelle seria apenas uma babá. Mas seria mesmo? Eu estava entorpecida. Levantei-me, fiz o check-out do hotel e peguei um táxi de volta para a mansão. O trânsito da manhã estava caótico, e passei quase 2 horas presa na mesma avenida. Quando finalmente abri a porta, encontrei uma equipe de decoração trabalhando. Benjamin estava supervisionando tudo, com um ar de seriedade no rosto. Lembrem-se, o quarto dos bebês deve ter os melhores materiais. Quero tudo perfeito. E repintem aquela parede, azul claro. As crianças adoram. Michelle estava encostada suavemente em seus braços, segurando os 2 bebês. Eles riam juntos. Benjamin, olha, os bebês amaram a cor que você escolheu. Viu só? O papai sabe exatamente o que vocês querem, mesmo sem dizer nada. Laços de sangue são realmente incríveis. Benjamin tocou o nariz de um dos bebês e riu quando ele espirrou. Seus olhos estavam cheios de ternura. Você viu isso? Ele está me elogiando. Já conhece o papai, não é? Vamos, diga a papai, para mim. Eu nunca o tinha visto tão feliz. Nem mesmo no dia em que me pediu em casamento. Naquela época, ele apenas sorriu de leve. Lembrei do que perguntei naquele dia. Você não está feliz em se casar comigo? Por que não sorri mais? A maioria das pessoas chora de emoção quando faz um pedido assim. Mas ele só respondeu com frieza. Uma pessoa na minha posição não deve demonstrar muita emoção. Isso dá aos outros algo que podem usar contra mim. Meus passos devem ter feito barulho porque os 2 se viraram. Michelle imediatamente se ajoelhou diante de mim, com os bebês nos braços. Seus olhos se encheram de lágrimas. Senhorita Williams, por favor, não me mande embora. Eu não posso deixar as crianças. Juro que nunca quis me intrometer entre você e o Sr. Rinaldi.
Só estou aqui para cuidar dos bebês, não quero interferir na sua vida. Ela chorava enquanto me mostrava os rostinhos das crianças. Por favor, não me separe deles. Olha como são fofos. Eles até estão sorrindo para você. Quer segurar um? Eles gostam de você como se fosse uma mãe. Antes que eu pudesse reagir, Michelle colocou a menina em meus braços. Eu congelei. Meu corpo ficou rígido, e por um instante eu não soube o que fazer. Benjamin abaixou a cabeça para checar o celular. De repente, o bebê escorregou de seus braços e caiu no chão, soltando um choro alto. Rapidamente ele a pegou, verificando se havia algum machucado. Michelle se ajoelhou na minha frente, com os olhos cheios de lágrimas. Senhorita Williams, se a raiva é comigo, desconte em mim, por favor, não nos meus filhos. Eu imploro, me ajoelho quantas vezes precisar. Ao ver a expressão furiosa de Benjamin, ela mudou o tom rapidamente. Senhor Renaldi, por favor, não a culpe. Foi um acidente, ela não fez de propósito. Antes que terminasse, Benjamin a interrompeu, com o rosto frio. Amélia já te disse que Michelle estava dopada, por isso errou. Não a culpe. Se está com raiva, venha descontar em mim. Por que desconta em um bebê? Ignorei suas mensagens ameaçando Michelle, perdoei até a queda do bebê, mas essa é sua última chance. Hoje, você vai se desculpar com Michelle. A bebê chorava ainda mais alto, como se soubesse da tensão. Benjamin ajudou Michelle a se levantar, colocou a bebê em seus braços e se virou para mim furioso. Não entendeu? Peça desculpas. Amélia, eu te estraguei demais. Olhei para ele fria, apenas cansada e triste. Quer que eu me desculpe? Benjamin, você está louco? Michelle se colocou na minha frente, implorando. Senhorita Williams, por favor, não se irrite com o Sr. Renaldi. Sei que não fez por mal, não há culpa. Apenas abaixe a cabeça e peça desculpas, não deixe que eu estrague seu relacionamento. Antes que Michelle terminasse, escorregou e caiu no chão, derrubando as crianças. O que você está fazendo? Gritou Benjamin, me empurrando com força. Minha testa bateu na quina da mesa, e o sangue começou a escorrer. Enlouqueceu de vez. Já maltratou Michelle várias vezes e agora a machuca segurando as crianças. Ela deu à luz seus filhos. Já se desculpou? O que mais quer? Peça desculpas agora ou aguente as consequências. Respirei fundo, controlando a raiva, e falei pausadamente. Eu nunca vou me desculpar com sua amante, Benjamin. Esqueça isso. Se não aceita o caminho da gentileza, será punida, disse ele com frieza. Benjamin ordenou que os criados levassem Michelle e as crianças. Furioso, chamou 10 seguranças para me arrastarem para fora. Um deles me chutou com força. Perdi o equilíbrio e caí de joelhos. 2 seguranças me seguraram pelos ombros, impedindo que eu me levantasse. Benjamin me encarou sem emoção. Fique aí ajoelhada. Só levante quando perceber seu erro. Vigina. Se tentar se levantar, todos perdem o emprego. Ele se virou e entrou na casa. O céu escureceu e a chuva começou a cair. A água fria encharcava minhas roupas. Sentei-me ereta, recusando-me a abaixar a cabeça, mas a dor no baixo ventre era insuportável. Percebi que algo estava errado e agarrei a calça de um dos seguranças. Meu estômago dói. Chame o Benjamin, por favor. O segurança me chutou novamente sem me olhar. Fique quieta. Não finja estar doente. O Sr. Renaldi está ocupado preparando leite para os bebês. Bem feito por irritar a mulher favorita dele. De dentro da casa, ouvi um bebê rindo e Benjamin contando uma história. Minha cabeça girava, e um líquido quente escorria. Não suportando a dor, caí no chão. Em meio à confusão, imaginei um garoto de 18 anos me entregando absorventes, com os olhos vermelhos de preocupação. Não sabia qual marca você usava, então comprei todas. Pode escolher. A chuva levou a lembrança, deixando apenas meu corpo frio. Não sei quanto tempo passou, mas ouvi passos familiares. A voz de Benjamin era fria. Já terminou de fingir? Se sim, levante-se. Amélia, olhe para você. O que te diferencia de uma mulher ciumenta agora? Precisa aprender a controlar seu temperamento. Faço isso para o seu bem. Antes de ir, jogou um cobertor sobre mim. Não tinha ido longe quando um segurança gritou. Senhor Renaldi, tem sangue no cobertor. Benjamin parou e correu de volta, puxando o cobertor. Seu rosto empalideceu. O que estão esperando? Chamem um médico. Não veem que minha esposa não está bem? Estão todos cegos? Sua voz sumiu, e perdi a consciência. Não sabia se doía mais o corpo ou o coração. Lembranças do passado passavam como um filme.
A última imagem era de Michelle sorrindo, vitoriosa. Amélia, você perdeu. Quando abri os olhos, estava nos braços de Benjamin, que massageava meu abdômen. Seu rosto estava frio. Ao me ver acordada, franziu a testa. Não sabia que sua menstruação tinha começado? Por que não me avisou? Se eu não percebesse, ia se deixar morrer na chuva. Amélia, quando vai parar de ser assim? Empurrei-o com um sorriso frio. Isso importa? Benjamin abriu a boca, mas o choro de um bebê o interrompeu. Sua expressão mudou, e ele se levantou. Falamos depois que eu acalmar o bebê. Eu não mudei, você que mudou. Benjamin não voltou por horas. O médico me deu um remédio e comentou que Benjamin estava escolhendo uma nova fórmula para os bebês, comparando marcas e ingredientes. Disse que nunca o viu tão preocupado. Ri baixinho. Eu também não. Aproveitando sua ausência, comecei a arrumar minhas coisas. Joguei fora os presentes, restando apenas algumas roupas. Ao me preparar para chamar um táxi, passei pelo berçário. Entrei. Talvez eu tenha imaginado como seria um filho nosso. Já que estava indo embora, pensei em dar uma última olhada. Inclinei-me sobre o berço, tocando a bochecha macia do bebê. Tinha os olhos e sobrancelhas de Benjamin. Lágrimas caíram sem que eu percebesse. De repente, o bebê começou a chorar alto e sangue escorreu de seu nariz. Estendi a mão, buscando ajuda. A porta foi arrombada. Benjamin me deu um tapa no rosto, furioso. Pensei que tinha aprendido a lição. Essas crianças não têm nem um mês. Como pode colocar drogas no leite deles? Amélia, quando se tornou tão cruel? Nem a reconheço. Saia, nunca mais entre no berçário sem minha permissão. Michelle correu e se ajoelhou diante de mim, implorando para que eu deixasse seu filho em paz, dizendo que morreria para se desculpar. O olhar estranho de Benjamin me assustou. As explicações sumiram. O amor se foi. Benjamin, você não acredita em mim? Michelle gritava. Como quer que eu acredite? Amélia, pare de machucar meus filhos. Eles não fizeram nada. Fechei os olhos, desesperada. Sorri tristemente e as lágrimas caíram. Ok, como quiser. Peguei minhas malas e fui embora. Por 7 dias Benjamin não enviou mensagens. As redes sociais de Michelle estavam cheias de fotos de viagens por Paris, Maldivas, Turquia. Ele a levou em todas as viagens que planejamos juntos. Na manhã do nosso casamento, Benjamin dirigiu até o hotel, como antes. Mas na entrada, um segurança o parou. Tem convite? Perguntou. Benjamin pareceu chocado. Sou noivo. Preciso de convite? O segurança olhou estranho e apontou para uma foto de casamento. A noiva é a senhorita Amélia Williams, e o noivo é o senhor Charles Woods, da Woods Corporation. O que tem a ver com isso? Se não tem convite, vá embora. O rosto de Benjamin empalideceu. A foto mostrava Charles e eu abraçados na praia. Ele beijava minha bochecha, com os olhos cheios de amor. Como homem, Benjamin via o que Charles sentia por mim. Charles e eu crescemos juntos, e Benjamin o detestava por isso. Ele se esforçava para provar que era melhor, até criou uma empresa. Ainda assim, se sentia derrotado. Acreditava que sempre seria ofuscado por Charles. Na época, eu o abracei e disse: não importa como Charles seja, você é o melhor namorado do mundo. Só amarei você. Naquele momento, o valor de Benjamin pareceu real. Sua ansiedade sumiu. Mas agora, após um desentendimento, transformei meu noivo em seu maior rival? Os olhos de Benjamin se encheram de lágrimas. Ele sentiu que ia enlouquecer. Gritou para o segurança desesperado. Eu reservei este hotel. Sou o noivo. Onde está Amélia? Preciso vê-la. O segurança respondeu: o hotel já reembolsou sua reserva. Todos sabem que a senhorita Williams se casará com o senhor Woods hoje. Vá embora ou chamarei os seguranças. Benjamin tremia de raiva. Ignorando o aviso, correu para o hotel. Ao subir as escadas, foi empurrado e chutado. Rolou escada abaixo, humilhado. As risadas dos convidados ecoavam. Não é o senhor Renaldi? Veio para o casamento da senhorita Williams? Não foi convidado? Ela o trocou por outro. Ele teve gêmeos com outra, quem o apoia agora? Benjamin, ferido, agarrou um dos convidados, gritando: quem te disse isso? O homem revirou os olhos e deu um soco no rosto de Benjamin. Londres é um lugar pequeno. Você acha que suas ações são segredo? Todo mundo sabe quantas vezes você se encontrou com aquela mulher. Por que agir como inocente agora? Você é o tipo de homem que traz sem vergonha. Sabe o que é lealdade? Provocou outro. A família Williams é mais poderosa que você, e agora estão se unindo à família Woods.
É melhor aceitar que talvez nunca mais veja a senhorita Williams. Para ser sincero, esta é a primeira vez que vejo um homem abrir mão da noiva por outra mulher. Posso perguntar como se sente? Ou o encanto dela é tão forte que você não conseguiu resistir? Traga-a da próxima vez para conhecermos também. O riso deles ecoou como vidro afiado nos ouvidos de Benjamin. Ele ficou paralisado, o corpo frio. Queria responder, mas não teve chance. Tirou o convite de casamento do bolso e correu em direção ao hotel, mas os seguranças o impediram novamente. As pessoas ao redor o olhavam com desgosto e pena. A dor em seu rosto inchado aumentava, mas não era apenas física. Benjamin caiu no chão, exausto. Mesmo assim, não quis ir embora. Não conseguia acreditar que eu, a mulher que o amara por 8 anos, realmente escolheria outro homem. Ele precisava me ver. Jurou a si mesmo que me daria uma explicação. Os convidados passaram um a um. Seus olhares frios e sussurros cortavam como facas. Foi então que Benjamin finalmente entendeu a dor que eu havia sentido. 7 dias antes, ele havia pensado em se desculpar comigo, mas quando tentou, o orgulho o impediu. Michelle, no entanto, lhe deu um conselho. Disse que as mulheres costumam ficar nervosas antes do casamento. A melhor solução seria me deixar acalmar. Ela afirmou que, quando eu tivesse tempo para pensar, tudo ficaria bem. E Benjamin acreditou. Achou que o silêncio era a forma certa de lidar com nossa primeira briga. Mas ele nunca imaginou que as coisas terminariam assim. Sua mente estava confusa, tomada pelas lembranças. Nesse momento, recebeu uma mensagem de Michelle. Como vai o casamento? Já começou? Eu te disse, a senhorita Williams te ama demais. Ela não vai ficar brava por muito tempo. Benjamin olhou para a tela com raiva. Quis gritar, dizer que tudo estava desmoronando. Mas antes que pudesse responder, um carro de casamento parou diante dele. A porta se abriu, e o rosto em que ele pensava dia e noite apareceu. Eu desci do carro com um vestido de noiva branco. Charles correu para me receber. Virei a cabeça e vi Benjamin perto do hotel, olhando para mim com esperança e tristeza. Franzi levemente a testa. No caminho, o segurança havia me avisado que Benjamin se recusava a sair e me esperava na entrada. Todos em Londres conheciam o Sr. Renaldi por seu orgulho e confiança. Mas, segundo o segurança, hoje ele não parecia o mesmo. Era como se estivesse à beira de um colapso. Mesmo preparada, ainda me choquei ao vê-lo tão destruído. Os olhos dele estavam vermelhos e cansados, o rosto pálido, e ainda havia sangue no canto da boca. Eu não queria olhar para ele. Virei-me e segurei o braço de Charles, pronta para entrar no hotel. Mas quando subi as escadas, Benjamin agarrou meu pulso com força. Sua voz soou baixa e desesperada. Amélia, não faça isso. Sinto muito. Eu sei que errei. Por favor, não me castigue assim. Eu imploro, não posso te perder. Olhei para ele friamente e puxei minha mão. Benjamin, eu te dei uma chance. Você não se importou. Não pode me culpar pelo que está acontecendo agora. Se veio para o casamento, seja bem-vindo. Mas se veio para causar confusão, não vou permitir. Depois de dizer isso, virei-me para sair novamente, mas Benjamin correu e bloqueou meu caminho. Seus olhos estavam selvagens, cheios de desespero. Você não pode se casar com ele. Eu não aceito. Antes que eu respondesse, Charles soltou uma risada fria. Senhor Renaldi, hoje é meu casamento com Amélia. Não acha que é falta de respeito dizer isso aqui? Você ainda acha que a Amélia é sua noiva? Preciso lembrá-lo? Você já tem Michelle e 2 filhos. O rosto de Benjamin escureceu. Ele olhou para Charles com raiva. Calha a boca. Você não tem o direito de falar aqui. Mesmo que Amélia e eu tivéssemos problemas, isso não te diz respeito. Você acha que venceu? Você é apenas uma distração que ela usou para me deixar com ciúmes. Acha mesmo que ela se casou com você por amor? Se eu disser uma palavra, Amélia e eu poderíamos recomeçar. Sempre foi assim. Você é apenas uma piada, no passado e no futuro. Antes que terminasse, dei-lhe um tapa no rosto e limpei minha mão com desprezo. Benjamin, esta é a última vez que vou dizer, acabou. Charles é meu noivo. Você não faz mais parte da minha vida. Ou saia por conta própria, ou pedirei aos seguranças que o retirem. Como presidente de uma empresa pública, não creio que queira causar escândalo, certo? Benjamin ficou parado, atordoado, sem acreditar que eu o havia enfrentado diante de Charles. O rosto que um dia amei agora estava coberto de tristeza. Mesmo assim, ele não disse nada. Apenas observou enquanto Charles e eu entrávamos no hotel. Por que você não me deixou terminar de falar? Perguntou Charles com um leve tom de mágoa. Sorri e segurei o braço dele novamente. Falar não significa que eu me importo. Deixar ir de verdade é quando já não há reação. Hoje é o nosso casamento.
Você quer mesmo que eu discuta com ele na frente de todos? As orelhas de Charles ficaram vermelhas e ele balançou a cabeça. O casamento começará em breve. Vá descansar um pouco. Eu irei até você em seguida. Quando a porta do elevador se fechou, meus pensamentos vagaram. Depois de 8 anos ao lado de alguém, seria mentira dizer que não senti nada, mas mesmo vendo-o arruinado, não senti mais a dor de antes. Levei tempo para seguir em frente, mas sabia que havia conseguido. Pessoas como Benjamin não valem o que tiram de nós. Eu já havia apagado todas as formas de contato com ele. Passaram-se 7 dias e ele ainda não percebia nada. Ainda acreditava que eu voltaria, e até dizia que poderíamos reatar desde que ele quisesse. O que ele achava que eu era? Enquanto descansava na suíte, a campainha tocou. Achei que fosse Charles e abri a porta com um sorriso. Mas no instante seguinte, alguém cobriu minha boca e meu nariz. Tudo ficou escuro, e fui arrastada discretamente para a escada, onde não havia câmeras. O pano tinha cheiro de produto químico, e meu corpo ficou dormente. Eu não conseguia me mover. Fui puxada a escada abaixo. 5 minutos depois, tudo ficou turvo. Quando abri os olhos novamente, estava dentro de um carro de casamento. Infelizmente, quem dirigia era Benjamin. O que você está fazendo? Você perdeu o juízo? Benjamin, isso é sério. Minhas mãos estavam amarradas com um paletó. Tentei me soltar, mas o aperto aumentava. Os olhos dele estavam vermelhos e transtornados. Eu sei que te forçaram a se casar com alguém da família Woods. Vim te salvar, Amélia. Nosso casamento ainda está esperando. Você é a minha noiva. Eu sei que há algo por trás disso, mas eu posso resolver tudo. Só preciso que diga sim. Eu desistiria de tudo por você. Ouvindo aquilo, ri com lágrimas nos olhos. Benjamin, quem você pensa que eu sou? Você acha mesmo que fui forçada a me casar com outra pessoa? O que te dá o direito de presumir isso? Só porque você foi enganado por Michelle, acha que aconteceu o mesmo comigo? Eu me casei com Charles porque quis. Me solte agora, ou isso vai se tornar um problema ainda maior. Ele bateu a mão no volante, nervoso. Chega, pare de falar. Eu não quero ouvir isso. Eu te amo, Amélia. De verdade, me dê mais uma chance. Você é minha. Não vou deixar que se case com ninguém, principalmente com Charles. O que ele tem de tão bom? Você mesma disse uma vez que ele nunca seria melhor do que eu. Esqueceu disso? Gritei de volta, furiosa. Sim, eu disse. Mas isso ficou no passado. Desde o momento em que você me traiu, tudo acabou. Benjamin, estar com você agora só me traz lembranças ruins. Quando eu te amava, você me tratava como nada. Agora que não te amo mais, é você quem enlouquece. Seus filhos com Michelle são adoráveis. Vocês dois combinam. Me solte. Não sobrou nada entre nós. Minha voz começou a enfraquecer, mas Benjamin se recusava a aceitar. Você diz que não me ama, mas por que dificulta as coisas para Michelle? É por ciúmes? Amélia, eu te conheço. Você não é alguém que deixaria de amar tão fácil. Eu sei que ficou magoada, mas eu te perdoo. Por favor, me dá mais uma chance. Se você não quiser os filhos dela por perto, posso mandá-los morar fora. Se casar comigo, eu farei qualquer coisa. Olhei para ele, sem acreditar. Benjamin, você ainda acredita que eu faria o que disseram? Você me conhece melhor do que ninguém. Assim que terminei, o corpo dele ficou tenso. Sem aviso, ele pisou com força no freio. Joguei-me contra o assento da frente. Meu corpo bateu forte e senti a testa latejar de dor. Benjamin, você sempre foi teimoso. Era assim antes e continua sendo agora. Já te disse que não vou me casar com você. Desde o momento em que trouxe aquelas crianças de volta, não há mais chance para nós. Não machucarei as crianças porque elas são inocentes, e não farei mal a Michelle, porque foi você quem causou tudo isso. Não me importa o que você pensa. Mesmo que Michelle me culpe por tudo, não pretendo me justificar, porque simplesmente não te amo mais. O carro parou no acostamento. O peito de Benjamin subia e descia, tomado pela raiva e confusão. Ele estava prestes a dizer algo quando o telefone tocou. Atendeu. A voz trêmula e preocupada de Michelle soou do outro lado. Benjamin? O que você fez? A família Woods está te procurando por toda parte. Acabaram de vir à mansão com guarda-costas dizendo que querem te punir, mas por favor, mantenha calma. Eu sei o que aconteceu com a senhorita Williams. Não a culpo, mas não podemos ofender a família Woods. Benjamin, por favor, volte. O casamento acabou, e as crianças também sentem sua falta. Calha a boca, interrompeu ele, irritado. Não é você quem deve me dizer o que fazer. Sua voz tremia. Michelle, vou perguntar só mais uma vez. Quem te machucou? Quem envenenou as crianças?
Do outro lado da linha, houve silêncio. Depois, Michelle respondeu em tom hesitante. Foi a senhorita Williams. Por que está perguntando isso agora? Benjamin, ela te disse algo? Por favor, não brigue com ela por mim. Eu entendo, se fosse o contrário, eu também ficaria magoada. Antes que ela terminasse, Benjamin desligou o telefone. Logo, seu celular vibrou novamente, agora com dezenas de notificações. As manchetes gritavam nas telas. Noiva da família Wood sequestrada no dia do casamento. Recompensa de 10 milhões de libras para quem encontrar o culpado. Charles havia prometido justiça. Os comentários estavam cheios de indignação. Benjamin apertou o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ele não entendia. Como algo que ele acreditava ser um resgate podia ter se transformado nisso? Sem perceber, o carro entrou no campus onde nosso amor havia começado. As árvores e a grama pareciam as mesmas de anos atrás. Cada canto trazia lembranças do início, o riso, as promessas, os sonhos. Enquanto ele se perdia em lembranças, usei o diamante do meu anel para cortar discretamente o paletó que prendia meus pulsos. Amélia, você se lembra? Ele perguntou sem perceber o que eu fazia. Foi aqui que me aceitou pela primeira vez. Se o tempo pudesse voltar, você ainda estaria comigo? O som repentino da porta se abrindo o tirou do transe. Ele se virou e viu apenas o assento vazio e o paletó manchado de sangue que me libertara. Benjamin sorriu amargamente. As lágrimas que segurava há tanto tempo escorreram silenciosas. Por ele, você foi capaz até de ferir as próprias mãos? Murmurou com a voz embargada. Naquele momento toda a força o abandonou. Ele se deixou cair no banco, sem reação. Não quis me seguir. Sabia que mesmo que conseguisse me alcançar, meu coração já não lhe pertencia. Pela primeira vez, Benjamin entendeu o que havia perdido. Mas era tarde demais. Pegou o celular e enviou uma mensagem curta ao seu assistente. Envie as crianças de volta para a família Renaldi. Mande Michelle para o exterior. Diga que não volte mais. O carro de Charles parou ao lado da estrada. Quando me viu, correu até mim. Joguei-me em seus braços, ofegante, tremendo. Estou bem, sussurrei. Desculpe por te preocupar. Charles, ainda abalado, virou o rosto por um momento, tentando disfarçar o medo. Suas mãos, porém, tremiam ao me envolver com força. O carro seguiu lentamente de volta ao hotel. No retrovisor, vi as luzes das viaturas cercando Benjamin. As linhas das nossas vidas se cruzaram por um instante, e depois seguiram em direções opostas. Adeus, Benjamin. Alguns meses depois, o escândalo do casamento abalou Londres, mas a verdade veio à tona. Michelle confessou que havia mentido, tentando prender Benjamin por culpa e manipulação. As provas mostraram que eu nunca havia machucado ninguém. Benjamin, em silêncio, assumiu a responsabilidade por tudo, inclusive pelo que não fizera. Pediu desculpas publicamente e deixou o cargo de presidente da empresa. Diziam que ele partiu para o interior, buscando recomeçar a vida longe dos holofotes. Quanto a mim, levei tempo para me curar. Charles esteve ao meu lado em cada passo. Não era um amor arrebatador como antes. Era algo mais calmo, mais seguro, como um porto depois da tempestade. Em um fim de tarde, enquanto caminhávamos pelo jardim da nova casa, recebi uma carta sem remetente. Era simples, escrita à mão. Amélia, eu finalmente aprendi que amor não é posse. Espero que onde quer que esteja, você encontre a paz que eu não soube te dar. Benjamin. Fechei a carta e respirei fundo. O vento suave levou as últimas lembranças dolorosas. Virei-me para Charles, que me esperava sorrindo ao longe. Caminhei até ele com o coração leve. Alguns amores existem para nos ensinar a perder. Outros, para nos mostrar o que é permanecer. E naquele momento eu soube que finalmente havia aprendido a diferença. Fim. E assim chegamos ao fim de mais uma história. Se você gostou, deixe seu like e seu comentário, e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como essa.